Olá, senhores, tudo bem? Professora Diana Faustino para mais uma aula aí de Sociologia, tá certo? Aula de número 3. E nessa aula de Sociologia, nós vamos falar um pouquinho sobre a socialização, tá certo? Nas últimas aulas falamos um pouco sobre como surge aí essa ideia de sociologia, tá certo? A ideia da ciência sociologia. Nós vimos que ela está pautada em duas importantes revoluções, que vai ser a Revolução Industrial, que vai mudar completamente o pensamento e o modo de vida das pessoas, e a Revolução Francesa, que vai mudar completamente o pensamento político. Porque a Revolução Francesa vai mudar aí essa concepção política, Porque justamente ela vai lidar, com uma coisa que vai ser importantíssima para os seres humanos daquele momento em diante até a atualidade, que vai ser a Declaração dos Direitos do Homem, tá certo? Que é como se fosse uma Constituição na qual está, tá certo, as principais coisas essenciais à vida de um ser humano. Aí a partir dali, a partir dessa valorização dos direitos, o homem ele é entendido como um ser social, como alguém, tá certo, que está pautado nessa questão, tá? Mas para a gente iniciar esse debate a respeito da socialização e o processo de socialização, eu começo com uma indagação. O homem, ele não nasce homem, mas torna-se homem. Como assim, professora? Que frase confusa, Quantos homens em uma mesma indagação? O homem não nasce homem, mas torna-se homem. A espécie, ela é natural, tá certo? Mas existe algo que faz com que os seres humanos se comportem como seres humanos, como indivíduos diferentes de outros animais. Seria esse comportamento, essa socialização, tá certo? Que diante de um determinismo social vai condicionar as pessoas a determinadas habilidades. No início, os seres humanos, que derivam aí, cujo primata é o mesmo primata do macaco, segundo as teorias de Darwin, teoria evolucionista, e nessa imagem mostra claramente isso. A gente vê a princípio os seres humanos que são característicos, tá certo, desses animais. Eles se comportavam como eles andavam como eles comiam como eles, tá certo? Eles emitiam sons como esses animais. Por quê? Porque eles não viram nenhum outro ser humano que se comportava como os seres humanos de atualmente. Então, para eles, ele era um produto do meio, ou seja, ele era determinado pelo meio. Daí vem o determinismo social. Se esses animais, esses primeiros seres humanos, eles não conheciam outros seres humanos que andavam erecto, então eles iam usar os 4 membros, tá certo? Eles iriam comer diretamente assim, com a comida, de forma bem animal, tá? É claro que ia fazer uma disputa pela alimentação sem a repartição, porque isso já é uma característica, um condicionante social, beleza? Então o ser humano ele ia ser muito característico dessa valorização aí de como outros seres viviam. Então ele seria determinado pelo meio, tá certo? Professor, então quer dizer que o ser humano, para se tornar um ser social, o ser humano que nós conhecemos, ele precisou ser o quê? Ensinado, tá? Ele precisou ver outras pessoas. Um exemplo, como é que a criança ela começa a falar? Ela começa a falar porque ela escuta outras pessoas como ela, só que grandes, tá certo, falando. Mas ela vai desenrolar muito mais quando ela está no âmbito escolar, diante de tantas outras crianças da sua idade e que já falam. Então ela começa a reproduzir aquilo ali,
tá certo? É por isso que para as crianças aprenderem uma outra língua é muito mais fácil, porque ela vai ser fruto do meio, do determinismo social. Se ela vai para um país de língua inglesa e ela está lá, né, diante de pessoas que só falam a língua inglesa, para ela, tá certo? Que vai ser uma reprodutora de outros seres, vai ser muito mais fácil falar o inglês do que o próprio português, que vai ser a origem mãe, vai ser a língua mãe, a língua da nação a qual ela nasceu, tá certo? Então, isso seria um determinante, um condicionante social, tá certo? Esse determinismo, né? Essa socialização, ela é fundamentada em duas ramificações, uma primária, tá certo? E a primária, ela é defendida na qual a família é que vai mostrar essa primeira, né, esses primeiros ensinamentos, essas primeiras regras de convivência, esse primeiro contato com o social. O não, o pode, o brincar, o dividir, o compartilhar, é seu, é meu. Todas essas características, ela vem de um núcleo base que é a família, tá? Por isso que a família, ela é tão importante, porque ela vai ser a primeira instituição a levar as pessoas a serem um ser social. E uma outra ramificação da socialização é secundária, tá certo? Por quê? Porque primeiro a criança, ela aprende tudo nos seus primeiros anos de vida com a família, e depois ela vai aprender com outras instituições sociais, tá? Onde há grupos sociais, como por exemplo a escola. A escola vai ser aí um divisor d'água muito grande, porque lá na escola as pessoas se encontram com seres que são iguais, com seres que são diferentes, que têm a mesma opinião, que têm opinião contrária, tá? Então a escola vai ser esse termômetro social. Igrejas, amigos, relações de trabalho também constroem aí características de como as pessoas deverão se comportar nesses ambientes, tá certo? Principalmente no que diz respeito às relações de trabalho. Então a escola, ela vai ser aí essencial, porque é nela que os seres passam grande parte da sua vida aprendendo esse processo de socialização, tá? Quando a gente diz, fulano é antissocial, é porque não gosta muito de conversar, não gosta muito de compartilhar, não gosta de relatar as suas experiências, não gosta de estar próximos de outras pessoas, tá certo? Isso por quê? Porque alguma coisa em sua trajetória de socialização, não sei, acabou levando aí a esse comportamento, tá? Então tem essa característica bem essencial em relação, tá certo, à socialização e aos processos de socialização. Então deu para entender que as fontes primárias e secundárias, elas são aí extremamente importantes, tá? Tem um outro fatorzinho, né, que alguns pais, até mesmo pessoas, quando não conseguem, né, resolver determinados problemas de socialização, acabam se unindo em grupos de autoajuda para tentar compreender aquele fator e uma série de coisas, tá? Nossa aula de hoje foi sobre socialização, um pouco resumida, tá certo? Mas aí acredito que deu para entender e com certeza vai dar para responder as questões que estão lá no Google Forms, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!